O culto já vai começar, mas antes temos alguns avisos. Deus quer falar com você através dos louvores, palavras e das orações. O culto já vai começar. Vamos celebrar ao Senhor. Bom culto! Querida e amada igreja, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja no meu, no seu e em nossos corações. Queremos desejar que sejamos todos bem-vindos a esse culto matinal da Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima, no dia 29 de março de 2020. A razão pela qual estamos fazendo o culto no meu lar, no seu lar, nos nossos lares, é por causa da pandemia viral global que aconteceu independente do nosso querer, da nossa vontade. Mas está aí. E por recomendações governamentais, estamos separados, estamos reclusos, em nome da saúde de cada um de nós. Mas temos a certeza que estamos juntinhos pelos entranháveis afetos que ligam os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Queremos expressar a dor da saudade, daquele bom dia, da graça e a paz, daquele abraço e aquelas palavras de motivação que nós nos damos quando nos encontramos na igreja. Contudo, se estamos vivendo tudo isso, temos a certeza de que Deus está no controle de tudo. E estamos certos que só Ele, só Deus, em meio às aflições, às atribulações, só Deus segura este país. Vamos a uma palavra de oração. Pai querido, Senhor eterno, nós te rendemos honra, glória e louvor. Aquele que foi, que é e sempre será. E está, Senhor, em nossos lares, em nossa casa e em nossos corações. Queremos te prestar, Senhor, o nosso culto esta manhã, te render louvores e escutar a tua palavra, a tua voz, bem doce, falando para nossas vidas. Nós te oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode esse quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução.
será dessa grande nação? Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Amém. A graça e a paz, irmãos, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nossa divisa encontra-se em Filipenses 4, 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. São momentos difíceis, momentos de epidemia, mas a palavra de Deus nos convida para nós impactarmos o mundo com a alegria de Jesus. Iremos no momento agora ouvir um vídeo da campanha e logo após cantarmos todos juntos o hino da campanha. Agora, irmãos, vamos orar por missões. Que Deus nos abençoe. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus alegra o mundo, desde a sua anunciação à promessa da alegria. Nós encontramos no capítulo 9 de Isaías a seguinte declaração: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Jesus Cristo, na anunciação, já garante que haverá alegria. Por quê? Porque ao saber que brilharia uma grande luz, as pessoas saberiam que a escuridão teria fim, que o medo não teria mais lugar, que a esperança reinaria. A alegria da anunciação é que Jesus Cristo vai produzir transformação no mundo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se
viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. A alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos espalhar essa alegria pelo Brasil e em todo o mundo. Vamos proceder com a leitura da Palavra de Deus e nela refletir. Filipenses capítulo 3, dos versos 7 ao 9. Leiamos comigo. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdi
Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta manhã. Estamos juntos e distantes, né? Juntos pela internet e distantes fisicamente. Mas nesse momento nós precisamos estar assim, né? Em obediência às autoridades, nós então estamos seguindo as regras, né? Seguindo a orientação, tá certo? Eu espero que rapidamente esta pandemia se passe, né? Para que a gente possa estar juntos mais uma vez no nosso momento de confraternização, né? De abraço, né? Estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. Então hoje eu estou aqui na minha casa, você na sua casa, e nós vamos então para mais uma mensagem da palavra do Senhor, tá certo? E certamente você já está aí com a sua Bíblia na mão, eu estou aqui com a minha Bíblia, e aí a gente vai caminhar nesse estudo da palavra, tá certo? Nós temos falado recentemente sobre a questão da videira, né? O trabalho ou os trabalhadores de videira. E o que seria a videira? Seria a frutificação do Evangelho, né? Seria eu ligado em Cristo e aí produzir frutos para o reino de Deus, né? Então, o trabalho da videira, que seria então proclamar, eu precisaria estar engajado na proclamação do Evangelho. E aí a gente tem falado sobre isso. Só que me veio uma pergunta que eu quero compartilhar com você sobre a vida cristã, ela inclui fazer discípulos? Você acha que a vida cristã, ela inclui fazer discípulos? Será se o que lhe motiva a fazer discípulos é a graça de Deus ou é uma culpa por estar fazendo ou por deixar de fazer aquilo que Deus determinou que fizesse, né? Qual é a sua motivação? Eu queria trazer para vocês uma reflexão nesse texto, que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreveu, né, aos irmãos lá de Filipos, e nós vamos agora pensar um pouco sobre essas perguntas e tentar respondê-las, tá certo? Quando Paulo ele escreveu a sua carta aos Filipenses, ele estava preso, né? Provavelmente ele estava em Roma, né? Agora, por que o apóstolo Paulo estava preso? Ele estava preso por pregar um verdadeiro evangelho, né? Ele estava preso por pregar Cristo como verdadeiro rei, né? Então, conforme Filipenses, no capítulo 1, o versículo 13 e 14, veja aí na sua Bíblia, né? Eu vou ver aqui na minha. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com a maior determinação e destemor. Veja também aí o que é que diz o versículo 21, tá? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que era que motivava o apóstolo Paulo, né? O que é que motivava os filipenses? Era exatamente o que Cristo fez por Paulo, o que Cristo fez pelos filipenses, né? O que Cristo faz por nós é a grande motivação de proclamar o Evangelho, tá? Então, eu queria perguntar a você o seguinte: se houvesse alguma lei que dissesse assim, não pode pregar o Evangelho, né? Não pode falar que Jesus Cristo é Filho de Deus, não pode falar que Jesus ressuscitou, e nós tivéssemos então aqui no Brasil de sermos impedidos de pregar o Evangelho, você continuaria ou você pararia? Parece então que nós estamos vivendo um tempo mais ou menos, né? Porque nós somos obrigados agora, por conta do coronavírus, nós estamos então sendo obrigados a ficar em casa.
não é? E estando em casa, nós não podemos sair às praças para pregar o Evangelho. Nós não podemos ir aos hospitais pregar o Evangelho. Nós não podemos ir ao templo para celebrar juntos, coletivamente, o nome de Jesus Cristo. Então, parece que nós fomos, de uma certa forma, obrigados a ficar dentro das nossas casas. E como pregar o Evangelho? Hoje nós temos a facilidade da internet, da mídia, né? Nós podemos usar hoje o celular, nós podemos usar hoje o computador, nós podemos pregar o Evangelho. Mas naquela época do apóstolo Paulo, teria que ser olho nos olhos, e de vez em quando uma carta mandada por alguém, né? E aí a gente percebe que a convicção do apóstolo Paulo, ela também chegou nos irmãos. E aí a gente percebe que Paulo, ele foi preso, e os irmãos da igreja, eles permanecem firmes na fé. Veja o que diz o capítulo 1, o versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo na graça de Deus. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, queridos, o apóstolo Paulo tinha a certeza, a convicção de que mesmo estando naquela situação, mas toda a igreja, a comunhão da igreja, né? Há uma palavra que está muito presente em toda a carta, que é uma palavra grega, que é koinonia, comunhão. Então, a comunhão dos irmãos, a comunhão com o apóstolo Paulo, né, fazia com que eles fossem motivados a continuar aqui pregando o Evangelho. Então, Paulo e os filipenses, eles tinham uma convicção, eles aguardavam o dia do Senhor, né? Veja o que diz o versículo 9 ao versículo 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, a oração do apóstolo Paulo era essa, para que o amor dos irmãos, para que a comunhão dos irmãos, para que a convicção dos irmãos crescessem, né? Para que eles pudessem discernir melhor, né, aquilo que era o Evangelho dentro deles e a convicção de proclamar esse Evangelho. No capítulo 3, veja também na sua Bíblia, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 7 em diante, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Então, o apóstolo Paulo diz que as coisas que ele perdeu por encontrar Jesus não são tão importantes quanto a que ele tem agora, não é? Cristo agora é mais importante, então ele não tem o valor, a prioridade de Paulo agora era Cristo no coração. A prioridade de Paulo agora era conhecer o Evangelho e viver neste Evangelho, não é? Então, aquilo que era a convicção de Paulo era aguardar a vinda do Senhor dentro dessa convicção, dentro dessa certeza, tá certo? Então, Paulo e também nos mostra aqui no capítulo 1, versículo 6, que Deus começaria uma boa obra naqueles irmãos, tá certo? Veja aí no versículo 6, querido. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, né,
Cristo vai vir buscar a sua igreja e o Senhor vai completar aquilo que precisamos ter para continuar firmes na proclamação, na convicção do Evangelho, tá certo? Então, os filipenses, eles conheceram o verdadeiro Evangelho, eles creram no verdadeiro Evangelho, o Evangelho que falava sobre Cristo, aquele Cristo que sofreu, que morreu, que ressuscitou, né? E que trouxe a salvação a todo o seu povo. Então, aceitar o Evangelho significa estar disposto a sofrer como Cristo sofreu, né? Então, no versículo 29, tem dizendo esta expressão, você veja aí na sua Bíblia, 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, não apenas crer, mas sofrer por Cristo. Então, na realidade, nós temos então esta certeza de que o Evangelho em mim, o Evangelho na minha vida, o Evangelho, a convicção que eu tenho, ninguém pode tirar, situação nenhuma pode tirar, né? Por mais difíceis que esteja. A gente vê Paulo mesmo preso e mesmo impedido, mas no mesmo ardor em conhecer a Cristo e em pregar o Evangelho. E este ardor de Paulo ali preso estava passando para toda a igreja de Filipos, a igreja que ele tinha falado de Jesus Cristo, né? Então Paulo convoca os cristãos comuns, residentes em Filipos, a permanecerem firmes na sua parceria do Evangelho. Então, eles manterem a sua postura por Cristo, né? a sua convicção, mesmo diante da perseguição. Então, no capítulo 2, versículos 14 a 16, veja aí na sua Bíblia, diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se impuros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Né? Então, façam tudo sem queixas. Né? Interessante que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês vão ter privações, vocês vão ter sofrimentos, vocês vão ter perseguições, mas permaneçam firmes, né? Não desistam, continuem crendo em Jesus, continuem lendo a palavra, continuem abastecendo-se do Evangelho, porque no dia final, a alegria de Paulo, o orgulho de Paulo, era ver aquelas vidas que ele tanto orou, que ele tanto pregou o Evangelho, que ele tanto se esforçou, uma a uma, entrando nos céus para reinar com o Senhor eternamente. Né? Então, essa é a alegria de qualquer pregador da palavra, essa é a sua alegria quando você vê alguém que se converte porque você ensinou para ela o Evangelho. Então, um dia vermos todos nós na presença do Senhor. Então, a palavra de ordem do apóstolo Paulo é: prega o Evangelho, porque a graça do Senhor lhe alcançou. E isso é muito importante na continuidade da sua fé, a continuidade até um dia encontrarmos com o Senhor. Não é? Lá no capítulo, aliás, Paulo ainda diz assim: viver no Evangelho é uma vida normal de um cristão, não é? Ou seja, unidos no Evangelho, determinados a viver como cidadão dos céus, no meio da nossa geração corrupta. Isso ainda ele diz aqui, né? Então, é um desafio, não é verdade? Uma geração tão corrupta, uma geração que tem tantas coisas erradas, que vivem tantos erros. Nós temos aquela convicção, aquela certeza de dizer assim: olha, para mim o viver é Cristo. Isto é muito importante, né? E aí a gente vê que os filipenses, eles tinham algumas convicções. Primeiro, lá no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, deixa eu me ver aqui, 1:19. Pois sei
que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Graças às orações de vocês e ao Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, a proclamação, o crescimento do Evangelho se dava exatamente porque do outro lado havia irmãos orando, né? Havia a igreja orando. Então, uma das coisas que a gente vê que aconteceu com os filipenses é que os filipenses, eles oravam em favor de Paulo. Paulo preso, mas Paulo estava ali sendo coberto com as orações dos irmãos. Uma outra coisa que a gente vê no capítulo 4, eu queria conduzir você ao capítulo 4, versículos 14 ao versículo 19. Filipenses 4, de 14 a 19. Diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A igreja de Filipos era uma igreja que compartilhava também, que ajudou o apóstolo Paulo ali. Ele precisava na prisão e chegou ali, não é? Como diz aqui, Epafrodito foi aquele mensageiro que a igreja enviou através dele para Paulo os donativos. Então, assim, viver o Evangelho é também socorrer uns aos outros, não é? É ajudar aqueles que estão firmes no mesmo Evangelho. E, finalmente, eu gostaria de pensar com vocês, já aqui no capítulo 3, o versículo 17 em diante, Filipenses 3,17 diz assim: irmãos, sigam unidos no meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita e o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Não é? Então o apóstolo Paulo diz que nesse momento final, eles são chamados a serem imitadores de Paulo na luta pelo Evangelho. Então, se há alguma coisa boa para se imitar, é exatamente o prazer de imitar aquele que prega o Evangelho, tá certo? Você nesse momento está pensando, então, o que seria que lição eu posso ter para mim nesta manhã? Primeira lição, se você um dia conheceu Jesus, se você um dia
conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz e que ressuscitou, e que foi exatamente, ele está vivo com o Pai. Se você crê nesse Evangelho, pregue esse Evangelho. É esse Evangelho que vai te dar suporte a uma vida eterna, que vai te levar que vai levar outras pessoas a crerem na vida eterna, tá certo? É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que faz você ser confortável, né? Quando a gente para e lê a Bíblia e ora, quanto conforto esse Evangelho traz para nós. Imagina se a gente pega esta palavra e também transmite a outras pessoas. Nós vamos transmitir o conforto de Deus. Assim como o coronavírus traz tantas coisas ruins e até a morte para aqueles que são contagiados por ele, o Evangelho é diferente. O Evangelho traz a vida e traz a vida eterna. Por isso que nesta manhã, viva o Evangelho, prega o Evangelho, ajude a outras pessoas também a pregar o Evangelho. Talvez aí na sua casa você tenha 2 pães, talvez o seu vizinho ao lado, por esse momento de tanta dificuldade, ele não poder ir às ruas, né, vender os seus produtos, ele esteja em dificuldade. Então você, como pregador do Evangelho, faça exatamente como a igreja de Filipenses, que foi lá ao encontro de um pregador, foi ao encontro daquele irmão, uns aos outros, a koinonia, e ajude alguém a não desistir de pregar o Evangelho e que esta comunhão possa fortalecer uns aos outros, tá certo? Então, ser videira sempre, crescendo, pregando o Evangelho, mesmo diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, tá certo? O Senhor estará sempre com você eternamente. Amém. Já estou crucificado, não vivo mais eu. Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Eu vivo pra Ele, meus sonhos são dele. Eu canto a mensagem da cruz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Já estou crucificado, não vivo mais eu. Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Eu vivo pra Ele, meus sonhos são dele. Eu canto a mensagem da cruz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim.
Cristo em mim, menos de mim, mais Cristo em mim, nada sobre mim. Eu quero Cristo em mim, nada sobre mim. Eu quero Cristo em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Amém. Então, irmãos, chegamos ao final deste culto desta manhã, né? Foi uma oportunidade de ouvirmos a palavra, de cantarmos juntos. E eu gostaria de lembrar que logo mais, às 18h30, nós voltaremos a ter um outro culto divino, né? Para mais uma vez juntos conclamarmos o nome do Senhor, né? Eu queria dar uma palavra à igreja nesta manhã também em relação às ofertas, tá certo? É de costume nosso que aos domingos nós, então, façamos o nosso recolhimento de ofertas até para o sustento da igreja, do ministério da igreja e da obra missionária, né? Os missionários estão espalhados. Mas nesse momento, por estar nesse impedimento de irmos ao templo, você tem a opção de fazer a sua oferta voluntária através da conta bancária da igreja. Você pode fazer um depósito ou você pode fazer uma transferência da sua própria casa, tá certo? Então, os dízimos e ofertas, nesse momento, estão sendo encaminhados pela instituição bancária, tá certo? Para que a gente não possa, porque a gente não está tendo culto presencial, ok? Então, eu peço aos irmãos que observem isso e continuemos pregando este evangelho, tá bom? Que é muito importante. Então, eu gostaria de orar a vocês, fazendo o encerramento do culto desta manhã. Oremos. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã, amigo que está ouvindo a mensagem nesta manhã. Ó Deus, que sejamos cada dia mais fortalecidos na proclamação do Evangelho. Que possamos, ó Deus, a convicção do Evangelho ser uma realidade na minha vida e na vida de cada um daqueles que estão ouvindo o Senhor. Senhor, nós não sabemos, cada um individualmente e pessoalmente está passando por essa tribulação e por essas dificuldades, ó Deus, do coronavírus aqui que estamos vivenciando. Pai amado, eu peço ao Senhor que o Senhor supra cada casa, Senhor. Que o Senhor abençoe, não deixe de faltar, ó Deus, o pão, não deixe de faltar o pão da casa dos teus filhos, Senhor. E que possamos também estar livres dessa enfermidade, livres desse vírus, Senhor. Para que um dia possamos rapidamente, na nossa nação, os irmãos de todo o Brasil, irmãos de todo o mundo, possamos voltar aos santuários, aos cultos de adoração ao Senhor, ó Pai. Que não possamos deixar de pregar o Evangelho, mesmo distantes um do outro, mas usando todo o mecanismo que temos à nossa disponibilidade para pregar o Evangelho do Senhor, Deus. Como o apóstolo Paulo disse, porque isto para ele era lucro. Era um orgulho, era alegria, era pregar o Evangelho do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, a igreja do Senhor espalhada na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.